Vai pedir desculpa a vocês que eu tô meio ok. Então, já estamos gravando, tá? Então, pessoal, vamos iniciar a aula, né? Lembrando aqui, para vocês que essa nossa última aula dessa disciplina, né, de monitoramento ambiental, tá? Para quem está entrando agora, né, a gente ficou de deixar aí um tempo aí no final da aula, tá? Quando para tirar as dúvidas, tá? Sobre tarefas, né? E outras coisas mais que vocês estejam, né? Com algumas questões, tá bem? Então, a Isabel já estou vendo aí, a Isabel falando, né? Isabel, a gente até prorrogou as entregas das tarefas, tá bem? Olhe lá depois, depois você fala qual é o seu campus, tá, pessoal? Porque aí no final eu anoto, tá? Eu anoto. Tá bem, Isabel? Se você puder falar no final, porque quando vocês estão falando as demandas, aí eu vou anotando o campus, e aí depois eu repasso nessas necessidades, essas demandas que vocês estão trazendo, tá? Então, vamos lá, iniciar aqui. Ai, só um instante. Tenho que acessar aqui também pelo celular para eu ver justamente o chat, né? Sempre esqueço. Tá, só um instante. Tá, ok. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Ok? Todo mundo vendo aí, pessoal, a apresentação? Ótimo. Agradeço, viu? Os legalzinho aí, a gente já ajuda bastante aqui a professora. Então, pessoal, então hoje a gente, né, vai falar sobre, né, então a gente recapitulando, né, a gente está nessa disciplina de monitoramento ambiental, né, então a gente já viu, né, a primeira aula foi aquela contextualização, né, mais geral, né, e depois a gente viu a parte de monitoramento, né, começamos com o monitoramento da água, vimos na aula passada sobre o monitoramento do solo, né? E hoje a gente vai finalizar falando desculpa, vimos monitoramento da água, né? Aí monitoramento do ar na aula passada, e hoje, né, vamos falar do monitoramento do solo. De um modo geral, né, vamos ver aí a parte da caracterização e poluição do solo, né, das medidas de controle dessa poluição e quais são os parâmetros também que analisamos, né, para, né, determinar os solos contaminados. Então, falando do solo, né, pessoal, a gente tem o solo como essa base, né, é a base, uma base da vida, né? Ela dá essa sustentação, né? Esse equilíbrio aí também fazendo parte desse equilíbrio, né? Sustentação ao habitat vegetal, animal, né? E ele decorre, né? Da interação de diversos fatores para sua formação, né? Então, assim, faz parte também da estrutura do solo, a questão do clima, do relevo de uma região, né, dos organismos, o tempo sobre um material, né, de origem. Então, assim, tudo isso, é, deixa eu ver aqui, a Josiane está falando, excelente.
Ah, que bom, Josiane, obrigada. Então, pessoal, então assim, o solo ele traz, né, esse base, né, ele é a base, né, então ele está fazendo, está envolvendo tudo na formação dele, né, a gente percebe, assim, dependendo do clima, dependendo do relevo, né, a origem ali do material, ele vai mudar de acordo, né, com essas características, né, então são muitos fatores que influenciam, né, para essa questão da formação do solo. Então, ele é considerado um recurso natural de extrema importância, né, ele visa, né, ele promove a capacidade, né, de promover a produção de alimento, ele dá essa condição, né, ele é fundamental nessa proteção ambiental, e aí, ele exerce, né, diversas, funções que são, essenciais, né, para o meio, como o crescimento vegetal, acumula, né, ali promove essa ciclagem de nutriente, né, essa movimentação dos nutrientes, regulação do fluxo de água para o lençol freático. Então, o solo, ele é extremamente importante, né, em todo contexto. E os cientistas do solo, né, assim, quem estuda, né, quem tem, eles precisam caracterizar um solo para reconhecer, né, a sua aptidão ou para que também possam entender ou mesmo solucionar determinado problema. É aquela história que a gente sempre está conversando, independente, por exemplo, da onde, né, da água, do ar, agora do solo, a gente precisa conhecer, né? Então, assim, a gente precisa conhecer o que está estudando, a gente precisa estudar, caracterizar, dar um diagnóstico para a gente realmente, como é que você vai solucionar um problema sem entender, né, do que está acontecendo. Então, o tamanho do esforço, né, de caracterização, ela vai depender do que você pretende avaliar, né? O que é que você precisa pesquisar, o que é que você precisa resolver, né? Então, assim, e outra, também não podemos deixar de falar dos recursos disponíveis, porque a gente sabe que quanto mais detalhadas as informações que a gente precisar sobre determinado assunto, né, determinada característica, quanto mais detalhada a gente tem, que isso, né, vai gerar um recurso maior, né, ou seja, se você precisa de uma análise detalhada, complexa, né, que tenha mais precisões, isso tudo você vai precisar, né, ter mais, subsídio, né, você vai ter que precisar ter mais equipamentos, às vezes equipamentos de alta precisão, né, e aí você tem que ver a questão da viabilidade também financeira disso, né, determinação de poucas ou muitas propriedades sólidas, então tudo vai depender disso. Então, os solos, né, eles são considerados o segundo maior, reservatório de carbono do planeta, né, perdendo apenas para os oceanos. É, o solo, ele é, né, assim, estar para, né, assim, toda essa interação, ele faz a interação com todos os ambientes, ele é o mediador desses processos planetários interativos, né, que estão acontecendo, sempre estão acontecendo, né, sistematicamente, que sustentam o equilíbrio ecológico e possibilitam essa manutenção da vida, né, os seres humanos, né, são os grandes modificadores e modificados nesse processo, né, então a gente tem aqui o solo, né, a pedosfera, em interação com a água, com a atmosfera, com a biosfera, que são os animais e os vegetais, e a litosfera, né, então assim, a gente percebe, né, e assim, aqui é a antroposfera, né, que são as pessoas, né, os seres humanos, então assim, você vê os solos interagindo, né, diretamente com todos esses ambientes. Então, o solo ele vai desempenhar esse papel central, né, na regulação dos processos que sustentam a vida do planeta. Ele é cada vez mais compreendido e considerado como imprescindível nas agendas importantes
tá? Seja de escopo técnico científico, seja de escopo político, ele como resolução de grandes problemáticas globais, ele já está sendo, né, indicado como resolução de grandes problemáticas globais, como a segurança alimentar e energética, como a questão da restauração, né, dos ecossistemas, combate à desertificação e mitigação das mudanças climáticas. Gente, só um instante, porque eu estou o pessoal está falando aqui, né, da dificuldade, tá? Se alguém quiser me interromper, tá, pessoal, fiquem à vontade, que eu estou vendo aqui o chat, mas às vezes é só o pessoal colocando o nome, né? Então, assim, aí vocês, se quiserem, né, interromper e falar alguma coisa, tá? Então, o solo, pessoal, ele está cada vez mais no centro, assim, está, né, na verdade, está cada vez mais no centro das atenções, tá? Então, a gente tem, né, um conceito para a saúde do solo, né? Esse conceito de saúde do solo, ele é bastante amplo. Ele também não é um conceito, assim, fácil, que você explique facilmente, né? Ele é complexo. E ele é emergente porque ele tem, a partir, né, de determinado tempo, assim, a gente olha que essa cronologia, depois de 2010 foi que começou-se a falar de saúde do solo, que até então, né, só era visto como qualidade do solo. Então, nesse conceito de saúde do solo, ela já dá uma olhada para esse sol com a visão integrada do sol para compreendê-lo, né, e aplicá-lo. Então, a gente tem aqui uma cronologia que antes de 1970, né, tinha ali uma aptidão agrícola, onde entendendo ali o solo como local apto para o cultivo, né? Ali entre 70 e 90, aí já se fala da qualidade do solo, onde essa qualidade do solo, ela já é focada, né? O pilar central seria a questão da produtividade agrícola. Entre 90 e 2010, já fala da qualidade do solo envolvendo três pilares, que seria a questão da produtividade, né, da produtividade, da questão da qualidade ambiental, e já se fala, né, já se começa ali a falar da saúde, considerando as plantas, animais e os seres humanos, tá? E aí, a partir de 2010, né, até atualmente, tem se, né, falado dessa saúde do solo, né, com esse conceito mais amplo, certo? Onde você está relacionando as questões do solo mesmo, propriamente disse, né, com essas multifuncionalidades que ele tem, né, do solo, né? E a provisão de serviços ecossistêmicos seria a integração e a interação entre todos eles, tá certo? Então, a saúde do solo vai se referir à capacidade, essa capacidade contínua que o solo tem, né, como esse ecossistema vive de desempenhar suas múltiplas funções. Opa, desculpa. Como suporte à produção de alimentos, né, de fibras, de biocombustíveis, como essa ciclagem de nutrientes, essa movimentação, essa estocagem de carbono, habitat para biodiversidades, né, ele também vai ter a função de regulação do fluxo de água, matéria-prima para as indústrias, sejam elas farmacêuticas, cosméticas, de construção civil, além também de ser patrimônio e herança cultural. Então, a gente entendendo o solo, né, assim, falando de qualidade de solo, falando do que o solo trata, da importância que ele tem, falando dessa questão da saúde que está envolvida, né, as questões, tanto questões físicas e ecossistêmicas, né, do próprio solo, como essas questões que permeiam, né, a utilização do solo, por meio dos animais, dos seres humanos, e aí a gente fala, né, entra agora um pouco nesse assunto da poluição do solo. Então, a gente falou do solo, né, então, assim,
quando a gente está falando do solo, a gente entende a importância e a necessidade, né, dele para a vida, né? Então, assim, quando a gente está tratando da poluição, lembrando, né, que a poluição é uma das principais ameaças, né, que afetam a saúde do solo em todo o mundo, tá? Então, a poluição do solo, ela é um fator extremamente preocupante, não só do solo, né, gente, mas a gente hoje está falando especificamente aqui do solo. Então, é uma poluição onde você não conhece as fronteiras, né? Também você tem uma poluição semelhante àquela poluição atmosférica, né? Que a gente não vê as fronteiras dessa poluição, aquelas tempestades, né? A queima, né? Quando você tem, falaram muito aqui, desculpa, falaram muito aqui da queima, né, das queimadas que acontecem, então, assim, a queimada não tem fronteira, você faz hoje aqui, né, e depois está tendo repercussão em vários locais, né, a gente teve uma situação dessa no Brasil no ano passado, né, onde a atmosfera, os ventos, né, eles movimentavam aquelas partículas, né, aí elas percorriam ainda muitos quilômetros, né, tivemos até uma situação lá da África que chegou até o Brasil, né, mas enfim, a poluição, né, essa poluição do solo também não conhece fronteira, onde os poluentes, eles são espalhados pelos ecossistemas, tanto os terrestres quanto aquáticos, né, e muitos deles são distribuídos globalmente por meio do transporte atmosférico. Ah, isso aqui também, ó, é que eu até tinha, é, podia ter colocado na aula passada também, né, que trago aqui essa notícia, né, de fumaças de queimadas no Brasil, né, atravessa o oceano e chega até a África, né, então, esse material particulado viajou da América do Sul e chegou até o sul do continente africano, no mês em que os estados brasileiros bateram recorde em números de focos de fogo, né? Isso foi no ano passado, setembro do ano passado, né? Então, assim, a gente vê, trata justamente daquela questão que a gente está falando, sem fronteiras, né? Tanto a questão da poluição atmosférica, quanto a questão da poluição do solo, porque esse material, pessoal, ele é levado, né? Isso aqui também, né, podia ter sido apresentado lá na questão, da poluição atmosférica, e essa poluição atmosférica, dependendo dessas partículas, elas vão ser, né, absorvidas ali pelas plantas, né, pelos solos, pela água, então isso aí acaba interferindo em todo o contexto. Então, a contaminação do solo, às vezes, acontece, né, invisível ao olho humano, mas compromete a qualidade, né, dos alimentos que comemos, das águas que bebemos e também do ar que respiramos. E isso acaba colocando em risco, né, a saúde humana e também ambiental. Então, a poluição, foi reconhecida, né, internacionalmente como uma grande ameaça à saúde do solo, né? Então, a poluição do solo, ela foi reconhecida como uma grande ameaça à saúde do solo, afetando a sua capacidade de promover, né, o ecossistema, né, de promover a produção de alimentos seguros e suficientes para a população do mundo, né, e além disso, quando ela compromete, né, quando essa poluição, pessoal, compromete a produção de alimentos seguros e suficientes, ela está também comprometendo a alimentação global, né? E aí a gente volta, né, àquela história onde a maioria dos poluentes vão ser originadas, né, são originados de atividades antrópicas. E aí a gente tem os processos industriais e minerais, a gente tem o gerenciamento inadequado dos resíduos, práticas agrícolas insustentáveis, acidentes que vão desde pequenos derramamentos, né, de produtos químicos até acidentes em usinas nucleares. Então,
Temos muitas, na verdade, a gente tem muitas questões, né, das atividades antrópicas, né, gerando esse tipo de poluição, não só no solo, né, como na água e no ar, né. Então, assim, precisamos de medidas, né, precisamos de fiscalização, né. Alguém quer falar? E que eu quero adiantar a secretaria? Oi? Uma secretaria aí de outra secretaria aí. Não é de Belize? Deixa eu ver quem está falando. Quem é que trabalha nessa parte? Pare ver. Ah, a filha do Marilene. Eu O já Marilene tá atendi lá também. vocês. Elinaldo, eu desativei seu som, tá? Se quiserem falar, podem falar, pessoal. Assim, dúvidas da aula, tá certo? Então, a gente precisa promover, né, pessoal, esse gerenciamento, essas práticas insustentáveis, né? Precisamos melhorar os processos industriais, né? Não é à toa que as indústrias elas estão em buscas, né? Elas vão em busca dessas melhorias, né? Até para que não haja também acidentes, né? Quando acontece acidentes, ninguém nem a empresa, nem os órgãos, né, não querem, né, que isso aconteça, mas realmente precisamos, não fechar os olhos, não sermos, passivos, né, então, assim, quando tiver a condição, atuar com fiscalização, né, autuar, nem que seja um momento de apenas, levar em consideração, tá, pessoal, que às vezes a gente, deixa passar a partir da questão da prevenção, né, muitas vezes a fiscalização chega, fala de um processo, né, a empresa está fazendo alguma coisa, gerenciar a questão dos resíduos inadequados, está tendo práticas, né, que não são de acordo com, né, com o permitido, e aí quando você faz uma fiscalização e você dá aquela, né, atuação ou não atua de forma que eu estou falando assim, né, questão de fiscalização, né, financeira, mas exigir que as empresas, né, os órgãos, eles cumpram, né, aquelas medidas onde estão sendo para eles estarem de acordo, né, com a legislação, né, isso é muito importante, porque vai evitar que chegue numa consequência maior, né, em acidentes principalmente. Então, a gente tem os poluentes dos solos, né? Os poluentes, eles podem ser inorgânicos ou orgânicos, né? Então, assim, a gente tem produtos químicos que agem como contaminantes ambientais do solo e que causam potencialmente, né, os riscos. São esses compostos inorgânicos ou orgânicos, né? E aí, os inorgânicos, você tem o metal e o não metal, e os orgânicos, você tem os halogenados e os não halogenados, né? E aí você tem o cádmio, o cobre, o zinco, né? Como os inorgânicos, amônio, os compostos, desculpa, os halogenados. Aí você pode ter, né? Os compostos, desculpa, os florados, clorados, né? Esse cloroformo, né? E os bromados, aqui no caso dos não halogenados, você vai ter o benzeno, etano, tá? Então, o que é que vai acontecer? Esses contaminantes inorgânicos, tá? São contaminantes persistentes por natureza e podem ocorrer em muitas formas, né? Tá? Em diferentes formas, como sais, como óxidos, sulfetos ou complexos organometálicos, né, que podem estar presentes, né, em íons, né, na presença de forma de íons dissolvidos na solução do solo, dependendo do pH. Então, a gente tem, né, e aí a gente vai ter esses contaminantes orgânicos, eles já podem ser contaminantes, podem ser degradados quando eles forem metabolizados por alguns organismos, né, e você tem, que são moléculas baseadas em carbono, muitas das quais são de origem antropogênica. E aí a gente tem como exemplo desses compostos orgânicos, os solventes, repelentes,
maquiagens e cosméticos, pesticidas, né, aditivos de pinturas e vernizes, destilados do petróleo, combustíveis. Eu até coloquei aqui essa figura, né, da questão de maquiagens e cosméticos, porque às vezes você, né, pode pensar que não tem, né, relações, mas assim, esmaltes, né, se você olhar a composição dos esmaltes, né, ele tem a questão de composição química, né, então assim, você tem essa que às vezes está falando para quem gosta, né, de pintar, então, assim, às vezes você tem tanto essa questão desse produto, né, estar sendo na sua pele, né, na sua unha, no caso, né, no seu corpo, como também tem a questão quando você retira essas substâncias, né, então, hoje em dia tem alguns produtos que já são feitos pensando no meio ambiente. É, E aí, quais seriam, né, pessoal, esses impactos da poluição do solo? Essa figura, ela traz um resumão, né, assim, que seria a gente ver aqui a base, né, para as infraestruturas humanas e os valores estéticos, né, e as fontes de produtos, né, de poluição. Aí a gente tem, por exemplo, a redução da cobertura vegetal, né, a gente tem um aumento da resistência, né, aqui dos materiais perdidos, né, dos materiais genéticos perdidos pelo solo, né, os solos contaminados. Ops, eu estou tentando pegar aqui o mouse para mostrar onde eu estou lendo, para vocês não ficarem tão perdidos, né? Então, os solos contaminados, né, não são adequados para os usos, né, residenciais, agrícolas e recreativos, né? Você tem aqui a poluição do solo, né, perdendo a biodiversidade, a biomassa daquele solo, né? O desequilíbrio do solo também, a questão dos nutrientes, quando você tem um solo poluído, ele vai impactar, né, essa questão dos nutrientes do solo, e aí trazendo até o que vocês trouxeram na aula passada, as queimadas que são realizadas, né, pessoal? As queimadas que são realizadas, elas empobrecem o solo, né? Tiram todos esses nutrientes, a perda dessa biodiversidade do solo, né? E às vezes as pessoas não têm a informação, ou mesmo tendo, enfim, mas assim, não pensa que a longo prazo, né, não vai ter mais aquele solo, vai acabar, né, ficando sem utilidade mesmo, né. Ele acaba, né, piorando, né, as emissões dos gases do efeito estufa, e como a gente viu na aula passada, né, o aumento das emissões desses gases do efeito estufa vai, né, influenciar a questão do aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, né. Você tem ali uma capacidade limitada, né, ali de amortização, assim, ou seja, de infiltração de água quando você tem um solo mais impermeável, né, a redução dos aportes de matéria orgânica, né, a redução dessa troca, redução dos rendimentos e dos cultivos, tá? Então, assim, a contaminação do solo, né, então, assim, você tem muito impacto dessa poluição que a gente viu, desses poluentes presentes no solo. E eles vão impactar, né, lembrando sempre, não somente, né, ao ser humano, como toda a biodiversidade. Sem falar, pessoal, que é aquela história que a gente tem, assim, um impacto não somente no local onde aquele solo está sendo impactado, né, lembrando que estamos todos conectados, né, pensando naquela figura que eu apresentei agora há pouco, né, daquelas queimadas que tivemos aqui, né, e que elas pela atmosfera foram levadas, né, para o sul da África, né, e vice-versa, também tivemos uma parte das queimadas, né, que aconteceram lá,
também vindo para cá. Então, assim, pensar que o que fazemos, né, o que acontece aqui no nosso, né, no nosso lugar, ela está tendo uma influência global, né? Podemos até achar que não, né? Por achar que está ali no município, num lugar tão pequeno, né? Mas, assim, quando junta várias, vamos falar assim, quando a gente junta vários pequenos impactos, né? Tanto tem aquele trabalho da formiguinha, né? De você conseguir juntar e fazer coisas boas, como também pequenos impactos, poucos impactos, né, eles vão se juntando e gerando grandes impactos, né, falando aqui principalmente dessa questão de queimadas, né, questão dos agrotóxicos aí, dos pesticidas, né. Então, além disso, né, além dos impactos, a gente tem as perdas econômicas, né, que podem ser quantificadas devido à poluição do solo. A gente tem perdas, né, com relação quando você tem água contaminada, você tem perda econômica, né? Quando você tem alimentos que são nocivos à saúde, e aí ela vem, afeta diretamente, né, a questão da saúde humana, né, ou seja, impacta a saúde do ser humano diretamente, e isso é aquela questão que a gente falou, quando a gente estava falando da água, né, porque tá tudo conectado, né, pessoal? A gente separa, assim, por exemplo, poluição da água, do solo, do ar, né? Mas eles estão todos conectados, fazem parte do sistema como um todo, né? Então, a gente tem essa questão, por exemplo, da falta de saneamento, né, do gasto que você tem com a saúde pública, devido à falta de saneamento. Então, assim, essa questão da poluição do solo, né, ela também vai impactar a saúde humana. Você vai ter um aumento dos usos dos agroquímicos, né, diminuição, do rendimento dos cultivos, eles também vão influenciar, né, e tem essa perda econômica, né, porque você vai diminuir, né, essa questão do que você está plantando e cultivando, diminuição da produtividade do solo, né, esse impacto direto, como a gente estava falando, perda das biodiversidades, perdas né, daquela questão da produtividade, da força de trabalho, porque se a gente comentou até na questão da água, né, que eu trouxe aquele exemplo aquela notícia do Instituto Trata, né, onde ele fala justamente isso, e as pessoas mais vulneráveis acabam sendo as mais impactadas, né, é, e muitas vezes, pessoal, eles nem percebem, né, nem percebem isso. Eles não percebem que o impacto, que a vulnerabilidade que está sendo devido a uma queimada, a um solo, né, poluído, eles às vezes não têm essa noção, né? Então, assim, eu participei de uma banca esses dias, onde a moça estava apresentando alguns estudos, né, feitos, e um deles era analisando a questão da água subterrânea, certo? Dos poços, né, de alguns locais. Eu não lembro, acho que era no Rio Grande do Sul, ou era Santa Catarina, não lembro, era algum lugar assim. Mas eles avaliando a questão da qualidade da água. E aí, tinham pessoas que optavam, a maioria do abastecimento dessa cidade era feito por água subterrânea, certo? Mas a empresa, né, a concessionária, ela fazia um tratamento com cloro, tá? Mas tinha algumas casas, né, que as pessoas não gostavam, reclamavam do gosto, né, do que ficava do cloro, e preferiam beber a água direto né, do poço, assim, vai, né, diretamente. E o que aconteceu? Muitas pessoas foram contaminadas com essa água do poço, né? No estudo, ela até pedi a ela mais informações, não falavam, né, se o que é que tinha contaminado as águas daquele poço, no estudo que ela trouxe, não, ela não falava isso, mas assim, você percebe, assim, a transmissão, né, então, assim, você tem uma água contaminada,
Pode ser, por exemplo, devido a uma fossa, né, que está perto do lençol freático. Se não for uma fossa séptica, for uma fossa negra, né, onde a pessoa só abre lá aquele local e coloque lá os resíduos. Então, assim, a gente precisa ter uma visão geral, porque essas poluições, seja do solo, da água, né, do ar, elas vão impactar diretamente na saúde das pessoas. E isso impacta diretamente nessa questão que a gente estava falando aqui, que é a produtividade na força de trabalho. A pessoa vai faltar um emprego, ela não vai conseguir trabalhar muito tempo, ela não vai ser tão produtiva quanto as outras pessoas. Então, assim, precisa estar atento a isso, porque não é uma coisa que se é levada em consideração constantemente, né? É, e aí a gente vê aqui, né, as possíveis fontes, né, dos resíduos sólidos e os impactos tanto no ser humano quanto no meio ambiente. Então você tem, né, o que pode estar, quais seriam as fontes dos resíduos, né? A gente tem os resíduos sólidos urbanos, né? Que podem estar a céu aberto, os resíduos sanitários também, né? Resíduos de hospitais, de postos de saúde, dependendo de onde eles estão sendo lançados. Você tem os resíduos da construção civil, né? Que a gente já até tem legislação para isso, que eles precisam dar um destino, né? Você tem questão de baterias usadas, e outros resíduos. É, perguntar a vocês, por exemplo, no local de vocês, vocês conhecem algum ambiente que tenha uma coleta desses, por exemplo, baterias, pilhas usadas, digamos, computadores, digamos, restos de computadores, aqueles materiais, né, que você não usa mais. Vocês conhecem algum local onde vocês moram, que tenham esse tipo de, né, que alguém, uma pessoa pode fazer isso, algum local faz esse tipo de coisa? Onde o José Nogueira, a Priscila diz que sim. Pessoal, aí é uma pessoa, é uma loja, pronto, a Roberta falou que lá é no Açaí, né, tem coleta de pilhas, aí pilhas e baterias, Maracanaú também lâmpadas, tá certo. Boa tarde. Boa tarde. Professora, aqui no município de Jucás, nós temos uma coordenação do meio ambiente, a coordenadoria do meio ambiente, onde nós temos essa ação que a gente coleta todos esses materiais aí, pilhas, baterias, lâmpadas, pneus e manda para a logística reversa. Ah, fantástico. A gente Muito tem bom. E a comunidade conhece porque às vezes, pessoal, a comunidade desconhecem, né? Isso Boa tarde, acontece. conhece professora. sim, porque nós temos aqui uma gincana, né? Hum. O nome da nossa gincana é Gincana Descarte Certo. Todo ano a gente faz essa gincana com os alunos na escola e a gente faz a premiação dos alunos que arrecadam mais materiais para essa logística reversa. Fantástico. E aí é importante justamente ter assim, é fantástico essa campanha, né? Parabéns. Como é seu nome? José Nogueira. Parabéns, José Nogueira, né? Assim, são campanhas super importantes, né? Que estão levando aí a informação e o conhecimento da população, né? Então, vocês fazem isso nas escolas e automaticamente é, os alunos, né? Eles se tornam, né? Esses divulgadores dessas ações. Fantástico, Exatamente. parabéns. Professora, No ano passado, nós arrecadamos 3 toneladas desses materiais: pilhas, baterias, É lâmpadas e muita os eletrônicos. coisa. É muita coisa, José. É muita Três, coisa ainda. é muita coisa. Aí vocês levam para onde? Cada material tem um destino certo. Né? Quando a gente tem um monte de lâmpada, a gente Hum. tem contato com o pessoal da Reciclos, que vem recolher aqui na cidade. Agora, eles só Ah,
Ei, quando a gente tem acima de 600 unidades de lâmpada, aí quando a gente tem acima de 600 unidades de lâmpada, que dá uma carrada boa, aí ele vem recolher. Aí, do mesmo jeito, Sim. quando a gente tem vários pneus, muitos pneus, a gente entra em contato com a Reciclanip, aí eles vêm recolher no caminhão baú. José, esse recicla é do Estado? É o que? Reciclos é do Estado. A gente E entra em você contato aciona o com que? A ele. SEMA? Está vinculado à SEMA? Nós já temos o e-mail da Reciclos mesmo, e a gente já entra em contato com eles avisando que já tem a grande quantidade de material para ele vir recolher. Não, a minha dúvida, esse reciclo, ele é vinculado à SEMA? Eu não sei dizer se ele é vinculado à SEMA. Tá certo. Mas eu tô perguntando, tá, José? Porque caso o pessoal e Professor, mais gente se interesse aí para, né, fazer isso também, já tem essa Uhum. informação. Muito bom. Alguém mais que também não escreveu sou aqui? eu, a Verane. Sou eu que queria falar com a senhora. É assim, eu ouvi, acho que é José, falando sobre a experiência dele de escolas, né? Eu sou de uma escola aqui de Maracanaú e lá a gente desenvolveu um projeto chamado ISCA, e ele trabalha a inclusão social e a coleta, né? E a conscientização ambiental. Nós firmamos uma parceria, inclusive com o Instituto Federal de Maracanaú, com o professor David, eu não sei se a senhora conhece, né? Que é o diretor da educação ambiental, do Sim. curso de educação ambiental. E aí a gente firmou parceria com a rede de catadores do estado, e a nossa escola, ela se transformou um polo de arrecadação de óleo de cozinha usado, e também se transformou um Fantástico. polo de arrecadação de resíduos sólidos. Esses resíduos, inicialmente, eles eram destinados para a rede de catadores do estado do Ceará. Esse ano de 2024, nós, né, fizemos uma parceria com as mulheres catadoras do município e ganhamos o Ceará Científico, a fase regional, né? E aí Que legal. a escola passou a arrecadar o óleo de cozinha da comunidade, transformar esse óleo de cozinha da comunidade em sabão, uma parte dele, doa para as mulheres catadoras, e uma outra parte a gente destina para a Nordeste Óleo, que é uma empresa que atua no município de Maracanaú. E em contrapartida, a Nordeste Óleo, ela nos mantém com os insumos que a gente precisa no nosso laboratório de química. Né? Então, a gente conseguiu desenvolver, a gente ganhou o Ceará Científico no ano passado, fomos para o estadual, e hoje o professor David conhece, nós temos, vai estar vindo agora as conferências ambientais, não é? Nós Uhum. conseguimos eleger 2 estudantes das nossas escolas, inclusive eu também fui eleita, a delegadas do clima de Maracanaú, e nós estaremos participando agora da Uau. conferência estadual. É um projeto gigantesco, é o projeto ISCA, né? Começou no chão da escola, na turma de segundo ano, foi o meu tema de pesquisa de mestrado, foi minha dissertação, e agora é a minha Uau. pesquisa, se Deus quiser, muito em breve, para um doutorado. De Depois, olha, a gente vai... doutorado. Depois, a senhora conhece o Projeto professor doutor Isca? Isca. I.S. Como é seu C. nome? Eu sou Everane. Isca. É porque eu achei tua voz tão conhecida, parecia que eu conhecia. É um projeto Everane. muito bonito, as escolas, elas podem ter essa... Parabéns, Everane, parabéns. Gente, que Um outro fantástico. resultado. E assim, deixa eu te perguntar assim, qual é a tua assim, sensação, né? Assim, qual é o seu sentimento de ter participado, né, desse projeto, né? Assim, o que é que Esse você... projeto, professora, ele surgiu numa aula das trilhas do ensino médio, que eu lecionava, né? Com temática sobre o consumismo. Foi quando eu Você é comecei o professora de mestrado. quê? Eu sou professora de geografia. Hum, E aí a gente começou a perceber, porque tem é um gritante o que diz o livro e o que acontece na prática, entendeu? O que diz a uhum, teoria e o que acontece na vida real. E aí Maracanaú é um município muito rico, muitas indústrias, muita emissão de gases. Então a gente conseguiu, hoje nós temos os parceiros do projeto, a Nordeste Óleo, Rede de Catadores do Estado do Ceará, a FIEC, nós fomos convidados pelo Dr. Ricardo a expor na Expo Recicla de 2024, como a escola que faz, hum, entendeu? Conseguimos também a fantástico. parceria do IFCE. Hoje nós temos dentro da nossa escola 12 estudantes que cursam o ensino médio e cursam também o técnico ambiental no Maracanaú, Uhum, com o professor David. O David também é nosso parceiro, entendeu? E agora a Universidade Estadual do Ceará, ela está com curso de extensão, né? No curso de física, e o doutor Alexandre Costa, que é um dos professores de lá, uhum. escolheu a nossa escola
para fazer esse papel. Né? E eu fico muito feliz, eu me sinto realizada. Sim. Esse projeto, ele traz, dentre outras coisas, o protagonismo de mulheres, de jovens, de pessoas com deficiências. A gente conseguiu desenvolver um livro de um estudante autista esquizofrênico, né? O nome do livro é A Mente Brilhante de Gabriel, e ele vai ser publicado pela UES, e conseguimos também desenvolver um artigo, publicar artigo, né? A gente participou do Conedu, enfim, é gigantesco o projeto, e ele tem tudo para se consolidar dentro da SEDUC. É incrível, ele é lindo, a minha realização profissional. Parabéns, parabéns a todos os envolvidos. Alguém escreveu aqui, parabéns, deve ser muito gratificante participar, né, desse projeto, né, e deu para sentir, assim, me arrepiei em vários momentos da sua fala, porque, assim, deu Eu para vou sentir, colocar assim, aqui no site. a Eu sua, respiro esse projeto, professora. oi? Eu respiro esse projeto. Deu para perceber pela sua voz. Parabéns, Everane. Assim, a você, né, e Muito a todos lindo. os envolvidos que estão fazendo Obrigada. acontecer, né? Assim, justamente sai de um pequenininho, achando que está fazendo uma ação assim, ó, bem pequena, e assim, é isso que eu digo, pessoal, assim, às vezes é uma sementinha, né? E assim, os jovens, eles às vezes trazem muito isso, né? Assim, porque foi você agora o outro colega, o José, falando também de projetos nas escolas, né? Então, assim, às vezes o jovem, você dá sementinha, assim, sementinha cai em solo fértil, né? Ele vai-se embora e vai criando raízes, e pelo que eu vi aí, raízes bem fortes, bem consolidadas. Parabéns. E assim, cada vez mais agregando mais, né? Mais parcerias, mais pessoas, né? Então, assim, eu não Deixa vejo só mais eu como falar aqui uma parar. coisa importante. A gente também tem um estudante que terminou o ensino médio, que conseguiu migrar agora, né, nas últimas notas, no curso de Química, e ele é um estudante com deficiência. Entendeu? Então, assim, a nossa escola, ela se transformou em um polo de inclusão, de debate de educação ambiental. Sim. A escola respira isso, né? É muito importante. Eu vi aqui o site da Reciclos, vou dar uma olhada. É lindo, gente. Dê E eu uma vou olhadinha no nosso projeto e nos também apoie. o projeto de vocês, também que já quero conhecer, viu, Everane? Já quero marcar dia aí para conhecer a sua escola. Pronto, a gente pode conversar com o professor David, ele é o nosso padrinho, né? Eu fui até o IF, foi por conta né, da É aproximação com o David IF o que eu quê? conheci esse curso. Oi? É David o quê, Everane? Ele é o David da Educação Ambiental, eu não vou lembrar agora o Educação nome e o ambiental, tá sobrenome certo. dele. Ele é o Pronto, tá diretor do bem. curso de Educação Ambiental do IFCE de Maracanaú. Uhum, tá certo. David Aurélio, eu Fantástico. acredito. Obrigada, viu, por compartilhar essa experiência tão rica, Professora, tá? eu queria só comentar Oi, mais alguma coisa, por favor. pode falar. Professora, É o assim, José. é isso. Hum. Esse trabalho que a gente faz é um trabalho de parceria, né? A parceria que a gente tem é a Coordenadoria do Meio Ambiente, juntamente com a Central de Resíduos que nós temos aqui no nosso município, que desde 2018 nós não temos mais lixão aqui no município, certo? Hum. Todo o material recolhido aqui que dá para ser aproveitado. Então, a central de reciclagem aproveita esses materiais, faz a prensagem desse material e a gente revende para empresas parceiras para arrecadar recursos, certo? Uhum. E os materiais que não são aproveitados de forma nenhuma, a gente envia para o aterro sanitário em Juazeiro do Norte, na Reverte de Juazeiro do Norte. Então, em média, sai daqui do município de Jucás em torno de 9 toneladas de rejeito, que a gente não aproveita de forma nenhuma. Uhum. Para todo esse material, a gente aproveita, por exemplo, o pneu a gente tira para que vem, às vezes, no lixo ainda, junto com o lixo, que o pessoal ainda descarta, né? Sim. O pessoal lá já recolhe, já guarda lá no local certo lá para completar a carrada, para enviar. Tudo que vai Para o vindo, assim, que é destino. da logística reversa, eles já vão separando, já vão guardando.
coco a gente a gente tritura, a gente tem a parceria com o Consórcio Regional dos Resíduos Sólidos do Alto Jaguaribe, né, o CORRAGE, que eles cedem os trituradores para a gente triturar o coco e aproveitar para fazer composto orgânico. Então, aqui nós fazemos esse composto orgânico aqui no município, vende para empresas, né, para arrecadar dinheiro, e a gente faz a produção de mudas também com esse composto orgânico. Então, todo esse trabalho aí a gente faz dentro do centro de reciclagem aqui no município. Eu ia perguntar aqui, já já, gente, eu vou ler, porque algumas pessoas também colocaram outras, né, outras experiências, né? Eu queria saber, Verane, né, você, José, assim, vocês percebem, vocês que começaram o projeto, né? Então, assim, a diferença social da sociedade, né? Antes e depois da implementação dessas ações da sociedade como um todo, por exemplo, já o descarte, ou não, vocês que assim, movimentam mais, assim, por exemplo, como você disse, a sociedade ainda joga, por exemplo, pneu e vocês fazem a separação, mas vocês perceberam alguma diferença de assim, né, de sensibilização da, da educação ambiental, assim, das pessoas, da sociedade? Já tem mudado muito, assim. Porque, De assim, ainda pouquinho em vem... pouquinho mudou um pouco. Porque Exatamente. é de pouco, não consegue se mudar né? É como a colega estava falando na aula passada, né? Não é mudar uma consciência, né? É sensibilizar, né? Educação Não é o ambiental que a falando gente queria, sensibilizar. não, mas já mudou bastante essa Uhum, mentalidade do pessoal. Hoje nós temos aqui dentro do município de Jucás, que entrega material entre catadores e pessoas assim, da comunidade que às vezes catam, assim, que não são considerados catadores mesmo, em torno de 80 pessoas que entregam materiais lá no centro de reciclagem e arrecadam uma certa quantidade de dinheiro, né? Entre uhum, escolas também, nós temos escolas que catam os materiais, que incentivam os alunos a catar esses materiais, vende para lá, arrecada aquele dinheirinho para comprar bola, para comprar alguma coisa assim para os meninos. uhum. Tem todo esse Fantástico. trabalho assim. Eu perguntando assim na sociedade, porque assim, vocês acabam, né, por exemplo, assim, até com as próprias pessoas que estão trabalhando nesse projeto, fazendo essa separação, eles já começam a adquirir, né, ali um conhecimento sobre aquilo, né? Exatamente. E Então, eu outra acho coisa, muito. tem melhorado também a renda das pessoas, principalmente as pessoas que trabalham diretamente lá com os materiais, né? Porque isso só foi possível graças a uma associação, que foi criada uma associação de catadores aqui no município, para que Hum, pudesse ser feito esse trabalho, né? E aí o pessoal que são cadastrados nessa associação ganham essas bolsas e todo o dinheiro arrecadado é dividido entre eles. ah, Faz todo muito bom. esse Faz trabalho. toda a diferença. Faz toda a diferença nisso aí mesmo, né? Na Exatamente. vida social, né? Exato. Que bom, parabéns Essa também, questão viu, do José? ecoponto, José, você conseguiu pelo Recicles, foi? Como é? Essa questão do ecoponto que você conseguiu foi através dessa instituição? Foi, da Reciclos. Nós temos o Certo. Ecoponto. Ah, tá certo. Vou ler aqui algumas, né, algumas pessoas que colocaram, né? Espera aí, o Felipe, né? Falou que em Camusim tem um projeto chamado É Lixo, do IFCE, em parceria com a AMA, que é a Autarquia do Meio Ambiente do município, e tem alguns pontos de coletas espalhados pelo município, onde as pessoas destinam os lixos eletrônicos, né? A Cristiane falou que em Biapina não tem, né? Em Biapina são ecopontos disponíveis, né? O William falou de consórcio, não entendi. Assim, existe consórcio para pegar esses materiais? Aí também falou, e a AMA também tem parceria com a Reciclos, que recolhe as lâmpadas, né? Inclusive, existe um ecoponto específico para as lâmpadas. Sim, é porque o William começou a raciocínio.
Em Jucás recebemos essas materiais também na central de reciclagem, certo. Aí deixa eu ler aqui, o Manuel disse que na cidade de Parambu, desculpa, existe um trabalho entre a Secretaria do Meio Ambiente e o consórcio público de resíduos Sertão de Inhamuns, através de um trabalho de logística reversa, né, com a empresa Ecoeletro, existe um ponto de coleta de eletrônicos. É super importante, né, pessoal, ter esses pontos, porque e assim, e é muito importante vocês estarem compartilhando essas experiências que vocês têm, porque tanto pode servir de referência, né, para alguém que está aí pensando em fazer algum tipo de ação, né, porque às vezes você faz uma ação pensando assim, por exemplo, sei lá, não sei se a Everane tinha como é que se diz? Não tinha eu acredito que não tinha esse propósito tão grande, né? Começou ali com o Não, propósito com os professora. meninos do Eu segundo queria ano. apenas que eles entendessem, né, principalmente a questão do meio em que eles estavam inseridos. E quando a gente viu onde a gente. Eles falam muito, eles me chamam de Dona Coelha, da Peppa Pig. Eu não sei se a senhora sabe, porque eles dizem assim: Não, olha onde a gente chegou, Dona Coelha, quando a gente estava no Ceará Científico, né? Porque, assim, são meninos muito pobres, muito carentes, de uma realidade, assim, a escola fica perto de um canal, que quando chove bastante, transborda muita água, entendeu? Então, assim, é uhum. muito rico, eu respiro isso, a minha... Mas, assim, né? É muito difícil também. A gente também não pode só dizer que é lindo, que é maravilhoso. Hoje, depois de 2 anos de projeto, a gente já está tendo vários, assim, né? De certa forma, reconhecimentos. Mas é um E trabalho de parcerias, né? formiguinha, É, cansativo, entendeu? sim, e é justamente no começo, principalmente, que você começou só levando os meninos para ter uma outra visão, né? E aí, quando surgem essas parcerias e esses apoios, vai ficando melhor, né? Porque você consegue viabilizar as coisas, né? No começo, com o que dá, né? Faz o que tem com o que faz o que dá com o que tem, né? Então, é muito importante, né, vocês estarem compartilhando, né, em vários momentos aí das nossas aulas, nessa de hoje, né, vocês dois, José, é, e a Verane trouxeram essas experiências, então é justamente isso. Como eu falei, a Verane não tinha essa, né, onde chegou, né, não tinha essa ideia de onde elas iriam chegar. Mas assim, às vezes a gente não tem noção realmente de onde vai chegar, mas quando justamente o que eu estava falando, quando você planta uma sementinha em solo fértil, vai-se embora, né? Então, ele vai criando raízes, né? E vai crescendo cada vez mais forte. Muito bom, pessoal, compartilhamento e saber, né, que tem alguns locais com essas coletas, né? Eu estou falando assim, porque, por exemplo, aqui no IFCE, em Fortaleza, né, onde eu estou, no IFCE tem, certo? Um posto lá, mas é dentro do departamento, assim, eles têm na CTI, né? Eles fazem essa coleta de baterias, né, e de pilhas. E assim, a gente vê alguns pontos em Fortaleza, mas ainda não são pontos assim, às vezes tão, né, que as pessoas estejam atentas, estejam vendo, às vezes assim, a caixa de reciclagem de lixo às vezes fica de pilhas, vamos supor, às vezes fica tão escondido que as pessoas não têm. Aí depois, por exemplo, que eu cheguei, né, e disse que aqui tinha, aí agora eu sou a pessoa que recebe, digamos, esses resíduos, né? Vai tudo lá para casa da família toda para eu trazer para cá. Mas é muito importante a gente ter isso, e eu até já falei para o pessoal aqui que eles precisam dar mais visibilidade, né? Eles precisam é, falar mais, porque tem muita gente que não sabe dessas informações. Né? Então, assim, é preciso, por isso que eu perguntei ao José, e as pessoas sabem, né? Eles têm conhecimento desse projeto da prefeitura e tudo, porque quanto mais gente a gente conseguir atingir, né, melhor vai estar, né, o lugar onde a gente vai estar vivendo, né? Quanto mais Boa tarde. sensibilização a gente conseguir das pessoas, melhor. Alguém quer falar alguma coisa aí? Boa tarde, professora Vitorina aqui, só complementando aquela questão do consórcio que eu citei, que ficou um pouco desconectado depois, Sim! foi Williams, foi verdade, por favor. É porque eu achei que foi você não estava podendo falar.
foi perguntado para o Nogueira quem foi que criou esse elo, né? E no caso foi uma parceria do consórcio, juntamente com a Coordenadoria do Meio Ambiente, para buscar essas empresas de logística reversa, para justamente a gente conseguir fazer essa destinação desses resíduos, né? Hoje, como o Nogueira citou, a gente também tem a parceria Quem do... é Nogueira, da- Williams? Falo nesse instante da situação de Jucás, da Ah, sim, é central e porque é tal. José Nogueira, tá certo. É É, porque eu gravei o nome dele como José, e eu falando aqui José, certo? Entendi, é. José Nogueira, tá. Existem Vai, algumas desculpa. parcerias como a Green Electron, né, que coleta os nossos eletrônicos, baterias, né? Tem a Reciclos com a Uhum. questão das lâmpadas também, e a Reciclanip com relação à logística reversa dos pneus. Essas são as empresas hoje que estão desenvolvendo essas coletas com os municípios consorciados. Muito bom, pessoal, esse projeto de vocês. E aí, eu já vou deixando aqui a dica para o pessoal. A Josiane está perguntando qual a cidade, né? Josiane, a cidade dele é de Julgás, não é isso, Williams? Isso. Julgás. Inclusive, se alguns colegas estiverem com essa problemática aí, a gente pode conversar juntamente com a superintendente do consórcio e fazer essa ponte para que vocês consigam também destinar esses resíduos, certo? Vocês acondicionem um determinado local, formam o quantitativo necessário, podem também estar buscando essas empresas para fazer esse destino viável. Olha, William, o como que a Williams, gente já pode consegue? deixar o contato de É vocês. isso que eu ia Eu pedir. já vou pedir aqui, Williams e o Nogueira, né? Vocês podem Sim, deixar o contato aí, porque se alguém, né, quiser entrar em contato, tirar dúvida, mais informações sobre esse projeto, né? Se vocês puderem passar o contato, qualquer coisa, né? Acho que tem muita gente interessada aqui, a Sol, a Arci também. com Bastante certeza. interessante. Estamos aí à E aí, se disposição. estiver perto de vocês, melhor ainda, né? Mais fácil. E se não estiver perto deles, também, pessoal, pode também fazer uma outra, né? Fazer, digamos assim, como se fosse um outro polo, né? Que eles mandam para o pessoal. Ai, não, o aterro é que é de Juazeiro, né? Mas essa outra empresa é da onde? O Williams ou o Nogueira, né? Ah, ó, o Roberto Caracas está falando que temos também o mesmo modelo em Camusim. Posso coletar as Esse, informações propriamente dito de onde é as empresas posteriormente. Agora eu não me recordo, mas se eu não me tá engano, bem. o posto que hoje que a gente está mandando a questão dos pneus, se eu não me engano, é em Fortaleza. Mas é melhor eu Hum, procurar essa informação direitinho para repassar para os colegas. uhum. Sim, tá ótimo, muito bom. Não, eu digo só para saber se ficava aí perto. Ó, o pessoal já tá também compartilhando, tá, gente? Aí no chat, compartilhando os contatos, caso alguém queira entrar em contato. Obrigada também, viu, pessoal? O, o Roberto também, lá de Camusim, se disponibilizou aí, né, para poder vocês entrarem em contato, trocar uma ideia, né? E aí, quem sabe, não é isso? Muito bom, pessoal, muito bom essa integração. Muito válida as colocações de vocês. Obrigada, viu? Roberto também passou um e-mail. Vamos para frente. Eu acho riquíssimas essas trocas, porque justamente dá, né, e tanta informação boa e motivadora, né? Assim, muito motivadoras. Então, vamos seguindo aqui, né? Então, a gente tem, né, as questões de meio ambiente e as questões sanitárias do que acontece quando não, né? Quando a gente não tem esse destino, né? A gente vai ter, né, a questão da reciclagem informal, os vetores, né, de doenças, né? Vetores de doenças para as pessoas. Aí você tem várias propagações de patologias, né? Questão de doenças, principalmente quando eles pedem, né? Quando for o descarte dessas questões de saúde, seringas, vidro, né? Vidro não é nem questão de, mas tem, às vezes, catadores que são machucados com seringas, né? Alguns acontecem isso, né? Você tem a questão da poluição marinha, contaminação da água e do solo, do aquecimento global,
E aí pensar, pessoal, que a gente sempre tem, né, esses impactos, estão interligados, né, que a gente tem ali o impacto do solo, que pode impactar a qualidade da água, né, então, assim, estão muito conectados. E aí, como você vai avaliar a qualidade do solo? Tá? Então, gente, o solo também, como a água, como o ar, né, você tem indicadores que vão permitir, né, você medir, né, que tem propriedades que você consegue medir quantitativa ou qualitativamente, né, a questão do solo, da planta, né, acerca de um processo, de uma atividade que você vai conseguir caracterizar, avaliar e também acompanhar quais alterações foram ocorridas em um ecossistema, por exemplo, em dado ambiente. Então, o monitoramento desses indicadores vai permitir quantificar a magnitude e a duração dessas alterações, né, que foram provocadas por diferentes sistemas e também a questão do manejo do solo. Pensando sempre, pessoal, mas a grande dificuldade da gente é essa questão do monitoramento, né, e de permanecer monitorando, né, de você ter esses dados, né, durante algum tempo, de ter histórico dessas informações. É difícil? É, mas a gente precisa começar. Né? Então, assim, se iniciar um processo de monitoramento, né, de medição de determinados parâmetros, a ideia é se manter, né, aquilo ali para justamente não perder os dados, né, o histórico, para saber se está melhorando, se está piorando, como é que está sendo a situação, né, daquele solo. E aí aqui, né, eu trago alguns indicadores, né, você vai ter um indicador de matéria orgânica do solo, por exemplo, e qual é a relação que ele tem com a qualidade do solo. Ele vai dizer como é que está a fertilidade, a estrutura do solo, como é que está a estabilidade, está retendo nutriente, como é que está a resistência à erosão. Aí você tem outro indicador, né? Indicadores físicos, aí você tem vários, textura do solo, estrutura do solo, condutividade, densidade, desculpa, condutividade hidráulica, né, que é a capacidade dele é, conduzir a água, né, resistência à penetração, taxa de infiltração, porosidade, e aí o que é que ele vai dizer, né, ele vai ter a relação, vai dizer qual é a retenção e o transporte de água e de nutrientes daquele solo, como é que está o habitat para os micro-organismos que vivem naquele solo, a porosidade, né? Você tem como fazer uma estimativa do potencial agrícola. Então, outro indicador químico, pH, condutividade, troca catiônica. Então, esses outros indicadores vão dizer como é que está a atividade química e biológica do solo, como é que está a fertilidade, potencial de perda de nutrientes. Então, assim, são vários tipos, né, de indicadores que, assim como na água e no ar, né, existem para você dizer como é que está a qualidade daquele solo, né, se ele está bom, se ele está disponível, se ele está com nutrientes, sem nutrientes, se ele tem micro-organismos, se não tem, né? A questão do indicador biológico, ele vai trazer a questão da biomassa, por exemplo, né, do solo, nitrogênio, respiração microbiana, e aí o que é que ele diz? Atividade, como está a atividade do solo, a reserva de carbono e nitrogênio, né, o potencial de ciclagem de nutrientes. Então, os indicadores vão dar, né, essa relação, né, vão fornecer essas informações. Quando você mede, né, esses indicadores, eles vão dar uma informação sobre o solo. E Professora, aí, oi, tudo bem? Raquel falando. pode. Oi, Raquel. É porque eu Professora, não vejo quando vocês levantam a mãozinha, eu prefiro que vocês me interrompam mesmo, não, viu? Pode falar. tranquilo. Eu só queria pedir, porque assim, eu já trabalhei na área da indústria, né? E aí eu lembro que eu realizava, conforme o licenciamento ambiental da empresa, realizava automonitoramento da água para potabilidade, questão de potabilidade, né? E também realizava o automonitoramento para a parte de efluentes. E aí você falou de solo agora, eu lembrei que tinha um parâmetro específico que a gente fazia também de efluente. Se tiver alguém aí que ainda trabalha na área da indústria, que está fazendo esse automonitoramento, seja semestral, quadrimestral, se depois puder trocar uma ideia comigo, que eu estou precisando saber se ainda está sendo da mesma forma. Porque eu já mandei e-mail para a Semácia e eu não obtive a resposta. Porque eu sei que tinha lá
as resoluções, as portarias deles, e tinha até os anexos que você enviava como forma de relatório, você enviava, eu já tive de fazer quadrimestral e semestral. Então, só pedir, se tiver alguém que ainda que faz esse acompanhamento, né, esse monitoramento, puder depois trocar uma ideia comigo, que eu estava precisando de um anexo e eu não encontrei mais. Alguém por aí para se manifestar? Só para a Raquel saber? Eu queria só saber se ainda é do mesmo jeito ou se mudou alguma coisa, principalmente relacionada à parte de água efluente, né? E aí você está falando da água. Monitoramento de efluente. Isso, viu? Muito obrigada. Alguém? De nada. Mas, gente, aqui é o espaço também para isso, né? A gente está numa sala, apesar de ser virtual, mas se fosse uma sala física, vocês iriam, né, chegar para falar. Não é isso? Assim, conversar um com o outro. Alguém, se tiver alguém por aí que trabalhe com, né, com monitoramento de efluente, alguém trabalha com monitoramento de efluente? É. Se alguém trabalhar com monitoramento do efluente, Raquel, a gente pergunta até o final da aula, né? Porque vez ou outra entra e sai gente. E aí a gente. Mas eu acho importante vocês, né, trocarem essa ideia. E aí a gente tem, né, essa questão do como controlar essa poluição. E aí, esse sistema de monitoramento e controle, né, eles são fundamental, como vocês já sabem, né, para garantir a implantação da lei, né? Então, as medidas de comando e controle, né, são baseadas nos dados, né, e nas informações, são baseadas nas políticas econômicas de incentivo à produção ou para a conservação da biodiversidade. Aí tem a questão da propriedade rural, né, do que se produz, como se produz, a titularidade da terra, o limite da propriedade, se tem a existência de APP ou reserva legal, né, então, assim, entre outros aspectos. Então, tudo isso você precisa estar analisando, né, e um sistema, né, ele vai se definir por um conjunto de elementos que vão se relacionar entre si. E esses sistemas de controle, né, e monitoramento do uso do solo no Brasil, eles são segmentados de acordo com os temas para os quais foram criados. Aí eu dei alguns exemplos. Por exemplo, para a questão das florestas, você tem um Sistema Nacional de Informações Florestais. Para a questão do ambiente rural, aí você tem outro sistema, né, Nacional de Cadastro Ambiental Rural. Então, assim, esses sistemas, né, é isso que eu estou querendo dizer, eles têm, né, o controle e monitoramento do uso do solo. Então, para cada ambiente, digamos, para as florestas, né, para o ambiente rural, aí você tem um sistema diferente. Né? Por exemplo, o Sistema Nacional de Controle de Origem dos Produtos Florestais, né, entre outros sistemas. Então, assim, são muitos, né? Então, assim, precisa realmente o que você está buscando, né, você precisa ir atrás, porque às vezes tem uma legislação específica, tem um sistema específico onde você tem, né, o monitoramento daqueles dados de repente que você está precisando, né? Então, a gente também, né, não pode falar de controle, né, sem estar falando das leis, resoluções que existem, que são dispositivos que auxiliam, né, a controlar, né, essa poluição do solo. Aí um deles é a resolução CONAMA 420, ainda tem muitos outros, né, pessoal? A gente vai citar aqui alguns, tá bom? Então, assim, a resolução CONAMA 420 de 2009, ele vai dispor, né, sobre os critérios e os valores que são orientadores da qualidade do solo, se tem a presença química, de substância química, ele vai fornecer as diretrizes para gerenciamento ambiental das áreas contaminadas por essas substâncias químicas, né, tudo em decorrência das atividades antrópicas. Temos também a lei, né? Não podemos também falar de controle, como vocês estavam aí falando, né? Da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A Lei 2.305 de 2010, que traz essa visão, né, da gestão integrada de gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A gente tem, né, a Lei 16.032 de 2016, que essa é a última, né, que instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos,
né, do Ceará. Ele vai falar também sobre as diretrizes, né, relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os resíduos perigosos, e as responsabilidades dos geradores desses resíduos e do poder público, e também vai falar dos instrumentos econômicos que podem, né, e são aplicáveis, né, então essa parte aí da questão estadual. E atualmente, pessoal, está sendo desenvolvido, né, está em fase de elaboração pela SEMA, os planos regionais de gestão integrada dos resíduos sólidos, né? Então, o Estado foi dividido em 14 regiões de planejamento de resíduos, e aí está sendo elaborados os planos para cada região dessa, porque no Plano Nacional de Resíduos Sólidos está previsto para cada município ter seu plano, né? A questão é que a gente sabe que às vezes não consegue ter viabilidade, né, econômica e tudo para cada município você ter, né, seu plano, seu aterro, e aí justamente por isso tem essas regiões, e aí vão, né, se pensa já nessa questão dos consórcios, né, então aí você tem o estado dividido em 14 regiões, né, de planejamento de resíduos, que vão eximir os municípios da obrigatoriedade de ter seus planos municipais individuais, né, já é de conhecimento de todos a elaboração desses planos? Sim, É, não? eu já ouvi falar, né? Até porque até o ano passado eu estava na Secretaria de Meio Ambiente do município, e aí eu participei Uhum. da reunião do consórcio aqui do CGIS VJ, né? Que é aqui do Vale do Jaguaribe. E aí a Professora, gente. É, esse é o Hum. consórcio que os colegas falaram anteriormente, são os consórcios que tem no estado de resíduos sólidos, que também estão trabalhando nesses tipos de logística reversa dentro dos municípios, entendeu? Tá certo, olha aí, já, né, já Isso, então, tem os consórcios por região, né? Por exemplo, o isso. consórcio aqui do Vale do Jaguaribe, ele abrange 11 municípios, né? E aí Uhum. está sempre se encontrando. Eu agora não mais, né? Até o ano passado eu estava nessa experiência. Mas eu fico acompanhando ainda o consórcio, porque eu ainda tenho amigos trabalhando, até para me ver como é que está a questão do projeto do aterro sanitário, né? Que vai contemplar aqui os 11 municípios para a gente dispor o nosso resíduo, vamos dizer assim, não, o nosso rejeito, né? Nesse aterro, certo? Então é bem interessante o Sim. trabalho deles. Eu queria perguntar o que foi, Renê, o Renê compartilhou aí alguma coisa, eu não estou sabendo o que foi. O link do consórcio de resíduos sólidos. Da onde é, Renê, esse aí? Boa tarde. Esse daqui é da região metropolitana B, que ele é aqui Horizonte, Itaitinga, Maranguape, e aí ele explica Ah, bem direitinho lá como é o funcionamento do consórcio de resíduos, né? Inclusive, ah, a gente tem uma contrapartida do município que eles, a gente destina um valor para eles e eles fazem construção, tem vários tipos de construção de ICMS, né, que e aí dá um auxílio para os catadores, distribuição de EPIs, eles fazem todo um trabalho, né, legal. para dar o Professora, resíduo. Hein? Você desculpa, trabalha nessa área, Renan? Oi, alguém Eu quer? sou secretário do Meio Ambiente, né, e aqui do município de Horizonte. E aí a Fantástico. gente faz um trabalho aqui legal junto ao consórcio de resíduos sólidos. Fantástico. Pessoal, essa troca é muito boa, porque assim, eu tô assim, né? Realmente a turma varia muito de nível, assim, tem vocês trabalhando professora, na olha só, área e tem gente que saiu da graduação e está aqui agora, então é muito rica essa os, troca. os consórcios, a ideia deles é como o colega acabou de falar, e a senhora mesmo falou, acabar a obrigatoriedade dos municípios ter o seu aterro. A ideia são Uhum. a construção de aterros por regiões para atender os municípios. Os municípios. Só que dentro de cada município, a ideia é que o consórcio, através do repasse que os municípios fazem, digamos assim, pelo o IQM, o recurso do IQM, sejam construídas as centrais municipais de resíduos.
Como o colega Uhum. anteriormente falou, o Nogueira, que lá tem a central deles, não sei o que, lá já está em funcionamento. A central foi construída através do consórcio, Sim. onde os catadores, enfim, são mais valorizados, que tem um local para eles trabalhar, para eles, através de Uhum. associação, ter uma melhor Os organização, benefícios. isso Uhum. com toda certeza. E, aí, dependendo da região, a construção de 1, 2 aterros sanitários, através do consórcio. Para falar a verdade, através de consórcio mesmo, dentro do estado do Ceará, em funcionamento só tem um, que foi construído de Sobral, aterro. Hum. Os demais aterros, alguns aterros foi através de acordo com empresas privadas. Como tá na Serra da Ibiapaba, se não me engano, estão finalizando um lá, mas é uma empresa que está assumindo essa questão do aterro. Não é como o de Sobral, que realmente o gerenciamento é do município através dos demais municípios fazer parte do consórcio de lá. Uhum. O objetivo maior, né, de um município ser consorciado, porque é uma contrapartida de cada município, né? Estou falando aqui pelo consórcio da região metropolitana B, né? Que é Pacajus, Ocara, Chorozinho, Guaiúba, Horizonte, Maranguape. E aí o objetivo Uhum. maior mesmo é estabelecer uma relação de cooperação, né? Entre os municípios e o consórcio. Por exemplo, nós estamos usando o consórcio agora aqui de Horizonte, nós estamos desativando o nosso, podemos dizer assim, né? Eu costumo falar que é um aterro organizado, né? Que nós temos aqui ainda em Horizonte. Aí nós estamos desapropriando uma área para fazer um aterro sanitário. E o projeto, quem vai fazer o projeto todo do aterro sanitário da gente aqui é o consórcio, né? Além de ele dar ele faz distribuição de EPIs para os catadores, né? Para quem faz a coleta seletiva lá dentro do aterro. E aí vai fazer agora também a construção de uma central, né, de resíduos lá dentro do nosso aterro. Então, é muito importante o município fazer parte de um consórcio, né? Eu, como secretário aqui, a gente realmente tem uma indicação muito boa de o município ser consorciado, né? É uma ajuda muito boa para o município. Uhum. Com certeza. Ei, É bom professora e estar demais presente. colegas, só complementando aí. Na verdade, o nosso trabalho aqui só deu bem certo mesmo, porque quando o consórcio começou a investir, nós já tínhamos criado a Associação de Catadores do município, certo? Aí, então, foi uma mão na roda, o consórcio foi para ajudar a implementar os nossos projetos, né? Então, mas nós já tínhamos iniciado o projeto aqui com a Associação de Catadores, essa coleta seletiva, todo esse trabalho aí, viu? Então, mas o consórcio também Quem é muito. administra, quem é que administra O, o aterro? o É executivo o do município? hoje, o executivo do consórcio hoje é o Vitorino, aqui no município, é o Vitorino Williams, né? Que falou nesse instante, né? Ele é o executivo aqui do consórcio de Jucás. Entendi. Professora, e aí só complementando, Oi. né? Aqui no do Vale do Jaguaribe, por exemplo, Eubenha é uma colega nossa, que eu não sei se ela está assistindo a aula hoje, que ela era assistente social aqui do consórcio. Então, ela passou mais de 10 anos, né, fazendo parte do grupo. E aí, Eubenha também, ela falaria com muita propriedade, né, sobre como é o trâmite, o passo a passo, mas, assim, o que eu posso dizer até do município de Morado Nova, que é o município a qual eu pertenço. O consórcio ele veio muito para dar esse subsídio, né, esse apoio. Geralmente, ele vai externar para o município o que ele vai trazer, né, enquanto consórcio, só que muitos municípios não aderem aos consórcios. Por quê? Porque tem ainda município que quer caminhar com as próprias pernas. Só que, por exemplo, fazer um aterro sanitário não é algo Não, que muitas vezes é. está dentro da realidade do município, porque a gente sabe que não Sim, é só fazer, para além da construção está a sim, operação, né? E aí falaram sim, até com do de certeza. Sobral. E o de Sobral eu já fiquei sabendo que eles estão tentando agora entregar, até para a questão da privatizar o de Sobral, porque não estão conseguindo operar, né? Mesmo com toda a ajuda do consórcio. Aí eles estão tentando fazer uma parceria com a parte privada para ver se consegue fazer a operação de maneira eficiente. Então, assim, eles vão dar subsídio, né? Desde a construção das CMR, as centrais municipais de reciclagem, as Tá. CTRs, que é
percentuais de transbordo, eles vão dar subsídio à parte dos programas e projetos que às vezes você vai implementar, por exemplo, uma coleta seletiva, né? Aqui em Morada Nova, a gente fez todo esse trabalho com muito apoio do consórcio, mas nós sabíamos também da dificuldade do próprio consórcio em nos ajudar, porque tem a contrapartida dos 11 municípios que fazem parte terem essa ciência de contribuir mensalmente. Alguns aderiram, mas não contribuíam mensalmente com valor financeiro para que fosse feito o investimento, né? Então tinha toda essa problemática. O consórcio ele não conseguiu avançar ainda 100%, estou falando do Vale do Jaguaribe, né? Por essa questão de se fazer eu vou sim fazer parte do consórcio, mas muitas vezes eu não executo o meu papel, né? E aí as prefeituras ainda têm que avançar nisso, porque também a questão política, ela influencia demais, né? Quando a gente está falando aí de um consórcio. Agora, por exemplo, mudou a gestão de vários municípios aqui do Vale do Jaguaribe, e aí a gente já está vendo alguns retrocessos. O aterro sanitário daqui está em construção, se eu não estou enganado, acho que já uns 60% da obra, mas que agora vai ter uma paralisação por conta dessas trocas de gestão, né? Até verem como é que vai ficar. Olha, gente, assim, eu acho fantástico. E assim, vocês trazerem as experiências, né, de como é que estão, assim, eu realmente, né, só vocês mesmos, porque eu não dou conta de, né, dessas informações. Mas é Professora, importante porque vocês fazem essa troca. Oi? só compartilhando aqui também a experiência aqui da Serra da Ibiapaba, que como a Hum, senhora mostrou aqui no mapa, né, essas regiões elas foram divididas realmente pela SEMA. Já teve, há uns anos atrás, a iniciativa do governo, né, eles já disponibilizaram 2 empresas para dar suporte aos municípios para que fosse implantado os consórcios. Mas aí, em algumas regiões, realmente não foi concretizado. Aqui mesmo na Serra da Ibiapaba, só veio avançar de 4 anos atrás, quando os municípios se reuniram e a própria região ficou com a sede, vamos dizer assim, com a administração, né, desse consórcio, e uma pessoa mesmo daqui da região, que conhecia, que começou a visitar os municípios, foi que teve esse avanço, e agora vários municípios já estão começando a coleta seletiva, aqui também a gente já faz a coleta seletiva da questão dos resíduos eletrônicos, a questão também dos pneus, também já é destinado para um local correto. Então, cada município está no seu passo. Então, vai depender muito, como a colega falou, da gestão pública. Enquanto os gestores uhum. não tiverem essa consciência e saber da importância que é dar o apoio para esses consórcios, vai avançar muito pouco, porque depende do incentivo financeiro também. No caso aqui, é Sim. a contrapartida de cada município. Cada município, através do ICMS, né, do IQM, esse dinheiro, uma parte desse dinheiro, ele é colocado dentro do consórcio. Aí esse dinheiro é que faz com que faça essas ações em todos os municípios. Mas realmente é um valor muito alto e que, para a gente chegar realmente como a política dos resíduos sólidos diz que tem que ser, ainda falta muito. E realmente precisa do incentivo dos gestores. O que tem que ser incentivado é a gestão pública saber a importância que é fazer o gerenciamento correto dos resíduos para que a gente possa diminuir a poluição. Gente, concordo plenamente. Até achando bom, né, como era o nome do secretário lá de Horizonte, que está por aqui, né? É muito importante, né? Ele tá assim, né? É bom porque e aí eu digo para vocês, vocês que não estão aqui, que não são gestores, né? Assim, que estão ali na frente, mas vocês têm a informação, né? Então assim, se vocês têm, então assim, vai falando ali com um, com o outro, levando essas informações que às vezes quem está assumindo, né? Não está sabendo, né, dessas informações, realmente que quando troca as gestões fica, às vezes, delicado, né, a continuidade dos programas, né, que já estão,
acontecendo, mas se vocês estão, né, inseridos aí de alguma forma na gestão pública, né, que não sejam, né, os detentores, assim, né, de secretarias e tudo, mas vocês podem também usar ali, né, dessa coisa de ir falando para ver se, né, se essa informação chega, né, às pessoas necessárias, tá? Muito bom, viu, gente? Estou adorando essa aula. Aliás, estou adorando todas as aulas. Então, vamos continuar, né? Então, em 2006, pessoal, André, por alguém favor. mais quer falar? André, Olá, é o olá, Márcio, tudo bem? tudo bem? Esse Márcio? slide, esse slide anterior aí, eu acho que, não sei se comentaram aí, mas os planos regionais já estão todos elaborados, viu? Todos os planos elaborados? Todos desde 2018. Está na SEMA lá. Ainda tá. Eu acredito que não, é o Márcio? Não são 14 regiões? São 14 regiões, mas é porque atualmente eles estão fazendo os planos dessas, né, dessas regiões para cada, né, fazendo os planos desses resíduos, de resíduos integrados, né, desses municípios. Pronto, então depois você dá uma olhadinha Acredito no que. site lá. Não, eu estou falando porque até a professora Nájila, da cientista-chefe, que trabalha comigo, que está com a equipe desenvolvendo esses planos. Então, por isso que eu estou falando, né, que ainda não estão, esses planos ainda, né, ainda estão sendo, né, Então elaborados, tá ainda bom, não tudo foram bem. finalizados. Pode ter sido finalizado alguma etapa, mas, assim, não foram finalizados. Ok, então. Porque existem diversos planos já disponíveis mesmo de, né, de resíduos, mas esses Porque se que você estão abrir o sendo site da elaborados. SEMA, tem lá no link de resíduos sólidos, tem lá por escrito os planos A todos. gente pode até abrir aqui, depois eu posso abrir, tá? Tá Quando a certo. gente terminar, né, Ok. terminar a aula, aí eu posso abrir para você. Tá bom, então. Obrigado aí. Desculpa aí. Pronto, a Thaís está dizendo aí, foram elaborados de 11 regiões, né? Então, vamos, né? Aí a Thaís está dizendo que participou da elaboração e já foram elaboradas de 11 regiões, né? Ainda não foram concluídas, né? Então, vamos lá. Então, pessoal, em 2006, né, foi criado o Sistema Nacional de Informação sobre o Meio Ambiente, né, o CINIMA, instruído pela Lei 6.938, como um dos instrumentos nacional da política do meio ambiente. E o objetivo dele era integrar e compartilhar as informações, né, entre diversos sistemas que estavam, né, existentes no SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional, de Meio Ambiente. Ou seja, né, o CINIMA era o responsável pela gestão da informação ambiental no âmbito do CISNAMA, certo? E aí, a avaliação dos riscos, né, que um local poluído representa, é a base dessa decisão para remediar ou mitigar os riscos, tá? Então, aí, a remediação, ela visa eliminar ou isolar a fonte, né? Então, assim, que tem duas terminologias, né? Então, a remediar ou mitigar, né? Então, a remediação visa eliminar ou isolar a fonte, enquanto as estratégias de gerenciamento e adaptação, opa, mudou aí, já voltou, que para mim tinha mudado, onde essas estratégias, né, as estratégias de gerenciamento e adaptação visam bloquear, né, as vias de exposições ou remover, né, o que está causando a poluição, tá? Então, empreender uma remediação do local pode ser muito caro, né? Dependendo da tecnologia e também das estratégias de reabilitação. Então, assim, né, seria melhor, né, a questão de eliminar ou isolar a fonte, né, do que precisar mitigar do que remediar, né? E aí, quais seriam as medidas imediatas dessa redução de risco? Seriam as medidas de redução de risco de emergência, né, elas devem ser colocadas em práticas, né, imediatamente para proteger a saúde pública e do meio ambiente. Essas medidas devem ser. Alguém falou alguma coisa? Não, né? Colocaram aí alguma coisa, depois eu vejo, tá? Um link, né? Essas medidas devem ser simples e rápidas, né, de implementar, isso visando
né, a redução do risco, né, da contaminação, então impedir a liberação do contaminante do solo, impedir que continue, né, informar as comunidades sobre os riscos que estão oferecendo o local, né, de contaminação, proteger o local, por exemplo, cercar, né, restringir o acesso ao público e aos animais, né, coloquei aqui do gado, mas justamente para evitar que se tenha acesso ao local onde está contaminado. Restringir o uso da terra, a produção, né, a produção não alimentar, alertar o público, restringir o uso de colheitas e produtos pecuários para alimentação, ou seja, se foi detectado que aquela região estava, né, com algum tipo de poluição, de contaminação, não permitir que aqueles alimentos, ou né, carnes, ou, né, ou bovinos, ou caprinos, fossem consumidos, né, dentre outras medidas, né, então algumas estratégias de remediação podem levar anos para serem implementadas, especialmente quando é necessário você levantar, né, recurso externo. Aí, frequentemente ocorre, né, essas medidas ocorrem em países de baixa e média renda, e implementar essas medidas de urgência, né, de emergência, vai garantir que o público esteja protegido e que, o aumento da poluição, né, seja minimizado. Então, quando houver um atraso entre essas medidas de emergência e a implementação das estratégias, né, a comunidade impactada e o local devem ser monitorados para garantir que, né, que outras medidas, né, permaneçam eficazes durante, né, o processo, né, de contaminação daquele local. A gente lembra muito, né, de medidas como lá na barragem de Mariana, né, que aconteceu, do rejeito. Então, assim, você precisa ficar monitorando para garantir que ainda não, né, que as pessoas estejam, né, salvas, né, a comunidade não seja impactada. E para finalizar, pessoal, eu trago assim, só alguns tipos de equipamentos de medição, né? Você tem aí a medição de vapores orgânicos, né? Em poços, né? Temporários, tá? Pode ser medido. Aqui você tem um levantamento de áreas contaminadas com esse GPR, né? E é isso, pessoal, por hoje, né? A gente fica por aqui e agora vamos ver aqui as dúvidas. Vou olhar aqui até. Mandaram algum link aí, não foi? Professora, Olá, e vamos tirar as dúvidas, né? Já reconheci a voz. eu já Alguém queria tá? tirar uma dúvida. Ah, pois pronto. Ah, tá aqui, mandaram um link, foram dos planos, né? Obrigada aí, quem foi que mandou? Foi o Renê? Ah, não, foi o Yuri, né? Eu não sei quem tinha falado antes, né? Mas está aqui, ó, os planos já, né? Os planos terminados, já das 11 regiões, né? Então, ou seja, são planos atuais que estão sendo elaborados, não é de 2018, como o colega disse, eu não sei quem foi, né? Tá certo? Então, são planos, assim, atuais, né? Lá na Que veio SEMA, passado para cá. no site da SEMA, ele está com Tá aí, ó. O senhor, 2018. você tá vendo o site? O pessoal disponibilizou aí no chat o site. Eu estou com o site aberto aqui. Pronto, aí tem 11 planos feitos, né? Aí ele, antes de entrar nesse 11 aí, antes dele, o link antes dele entrar nesses planos, tem lá o histórico que ele fala. Em 2018 foi finalizado os 11 planos regionais de resíduos sólidos. Ah, em 2018 foi finalizado. Ele iniciou 3 em 2012. Porque esses aqui não Nessa dizem época, nem o ano, né? nessa época eu trabalhei na SEMA lá. Eu participava Ah, dos olha aí, tá comitês. falando com propriedade. Não, Tá certo. né? É porque faz tanto tempo que a gente lembra assim, mas a Muito gente fica em bem, é isso dúvida. mesmo. Agora, ele aí está falando em 11, né? Mas você falou em 14. Como são 14, eu não sei dos Foi outros 3. 14 regiões. Tem 3 aí que eu não sei se são os 3 primeiros que eles construíram em 2012, não sei se ele está somando com isso, né? Pode ser. E em 2018, a empresa que foi contratada, ela finalizou.
E esses planos Então, eu não regionais sei foi se isso é novo, justamente para será os que isso consórcios, né? é recente? Foi para embasar Porque os será que consórcios. subdividiram é porque eu não sei se subdividiram em 14, porque antes só tinha de 11 e agora está com 14? Com licença. E aí, então, Professora, na verdade, em 2018 foram feitos planos das coletas seletivas múltiplas, que aí pegaram pelos consórcios que criaram, aí esses planos eles foram feitos aplicando as políticas pré-aterro, que é o objetivo dos consórcios. Aí está lá que é justamente são os planos feitos, que já falam das centrais municipais de resíduos, aí são esses daí, os planos de coletas seletivas múltiplas. Aí eles, de fato, foram criados em 2018 e são divididos pelas regiões dos consórcios. tá certo, então, Ele foi é feito para outra... embasar exatamente a questão dos consórcios, né? Dar um apoio. Isso. E aí agora, esses outros, né, que estão em construção ainda, estão em elaboração, é para trazer uma vertente mais atualizada. Porque, por exemplo, quando fizeram esses lá em 2018, o que a gente ouviu falar, né, até analisando um pouquinho, né, eu não estudei muito a fundo, mas que tinham muitas coisas que não condiziam com as regiões. E esse que eles estão elaborando agora, eles estão tentando ser o mais assertivo possível, olhando as particularidades dos territórios, porque até então não tinha sido olhado tão a fundo, né? O que eu fiquei sabendo foi isso. E aí, Obrigada, pessoal. professora, só aproveitando o gancho aqui que eu já estou Perfeito. É isso aí falando, mesmo. pronto. Só Certo. aproveitando o gancho que eu estou falando, eu queria perguntar da atividade, porque eu já entrei depois, eu não estava conseguindo entrar antes. Da atividade, se a gente tem os prazos até o dia 10, se for estendido os prazos e como seria. Foram, gente, as atividades todas foram estendidos os prazos, desde a primeira até a de hoje, né? Assim, elas foram, foi estendido esse prazo, certo? Para vocês. Então, assim, né, ainda tem esse tempinho aí, e quem não fez ainda, né, ainda tem como finalizar, né, essas questões, tá bom? Professor, e foi disponível, aquela sua aula não foi ainda disponível, da última aula. Que Você está ajudaria o falando o nosso quê, trabalho. Luiz? Você está falando dos slides? Não, da aula, né? Porque não é gravado. Luiz, então, o que é que acontece? Eu até recebo a gravação, mas eu não tenho permissão de torná-la pública, tá? Então, o que eu faço é pedir, né, para o pessoal lá do suporte disponibilizar para vocês, entendeu? Porque eu não tenho como o Tá link certo. ali também é fornecido para mim, digamos assim, eu não tenho a propriedade da gravação, entendeu? Aí eu não consigo, eu já tentei fazer isso, até disponibilizar para os tutores, mas eles não conseguem ver. Então, não consigo, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Alguém? Pessoal, eu acho melhor vocês fazerem levantando a mãozinha, que aí abre uma fila aqui, e aí a gente vai por ordem de quem, né? Quem não tiver nenhuma dúvida, tá, pessoal? Já são aí umas 10 para as 4, aí então vocês, né, podem se retirar, né? Tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida e não quiser ficar ouvindo, né, as questões. Vamos lá, Ângela, tá? Boa tarde. É justamente sobre a gravação da aula passada, porque eu não consegui participar. A semana passada eu estava a trabalho, não consegui participar de jeito nenhum. E aí eu vi a atividade e vi que tem muita relação com a aula. Mas sim, tem, total. Suficiente. Ângela, qual é o teu campus? Juazeiro. Juazeiro, tá certo. É o que eu estava falando para ele. Eu vou pedir, né? Vou mandar um e-mail para o pessoal do suporte, né? Para ver se eu solicito a disponibilização deles, porque eu não consigo. Obrigada também, Carla. Gente, para quem vai sair, um abraço a todos, né? Foi muito bom estar aqui trocando essas informações e esses conhecimentos com vocês, tá bom? A gente se vê e se fala por aí. Obrigada. Tá? Bom professora, carnaval, bom feriado a todos.
No Como é, caso, Anjo? a atividade da semana passada, que seria para entregar hoje, até hoje, 28, elas também Não, serão adiadas até pessoal, o dia 10? todas as atividades, todas, da primeira até a de hoje, foram adiadas. Todas as atividades foram adiadas, o prazo, tá? Está bem, então. Obrigada, professora. De Obrigada pela aula nada. de hoje, foi maravilhosa. Excelente Obrigada, foi muito explanação. boa. E os exemplos A- dos colegas, maravilhosos. Estava aqui Então, ouvindo, caso dos projetos aí que surgiram são justamente, da escola, né? Parabéns, eu também sou é professora. fantástico, e parabéns aí para a E Everane e o isso João é José. fabuloso, né? Parabéns aos colegas. E a professora pela Parabéns, pessoal. explanação, ótimo. É muito bom, a troca foi fantástica, né? Foi muito boa essas contribuições, que vocês façam mais isso, né? Troquem aí nessas informações. Calma, o Genivaldo. Genivaldo, só um instante, a Ana Flávia quer falar. Oi, professora, boa tarde, você me ouve? Boa tarde. Com relação a essa última tarefa, tem o glossário e tem a tarefa. É Hã? sobre essa última tarefa que você falou que ia modificar o PDF, era isso? Sim, eu não sei se foi em todas as turmas, eu vou ter que verificar, pessoal, porque eu estava olhando o PDF, acho que não estava de acordo com a tarefa, mas eu vou confirmar, eu passo essas informações para como é que se diz, para os tutores de vocês, tá? E aí eles confirmam com vocês, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Tá. O pessoal que está aqui falando no chat, tá? Com relação às atividades que estão fechadas, eu peço que vocês entrem em contato com os tutores, porque eu falei com eles para eles abrirem as tarefas todas até o dia, acho que foi dia 10, foi? Alguma colega aí falou, porque eu não lembro até o dia 9 eu acho, que é no domingo, tá? Né? Seria até o domingo, tá certo? Tá aberta todas as atividades, da 1 até a de hoje. Até o dia 9 que é no domingo depois do carnaval, tá, Luiz? Ok? Eu também achei a aula excelente, pessoal. A Sol, a Arci estava falando, e essa experiência também muito boa, né, de compartilhamento dessas experiências de vocês. Engrandeceu bastante a aula, né? Porque isso é muito válido, essa troca, ela é muito válida. Muito obrigada também por vocês se manifestarem, né? É um presente para todos nós que estamos aqui. Alguém mais, pessoal, tem dúvida? De nada, Graziele. Bom feriado, pessoal, né? Até a próxima. Não tem próxima aula. Esqueci, vou parar aqui a gravação.